Você já ouviu falar que durante a Quaresma o mundo espiritual fica mais ativo? Que criaturas sombrias podem se manifestar, e que aqueles que desafiam certas regras podem acabar vivenciando algo assustador? Pois bem, hoje vamos mergulhar em relatos reais e lendas assustadoras que aconteceram nesse período sagrado. Histórias que foram contadas por gerações e que trazem consigo o medo, o mistério e o sobrenatural. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode te fazer pensar duas vezes antes de sair à noite durante a Quaresma. Vamos lá! Primeiro relato: o homem que desafiou a Quaresma. Nossa primeira história vem de um pequeno vilarejo no interior do Brasil. Pedro era um homem cético, que sempre zombava das lendas e alertas dos mais velhos. Para ele, a Quaresma não passava de um período comum, sem nenhum significado espiritual. Certo dia, em plena Sexta-feira Santa, ele decidiu que iria caçar na mata, desafiando as advertências de sua família e vizinhos. Se existe alguma entidade maligna, quero ver de perto, disse rindo. Munido de sua espingarda, Pedro caminhou pela mata fechada, sob a luz pálida da lua. Durante horas, nada aconteceu. Mas quando estava prestes a desistir, ele ouviu um barulho estranho entre as árvores. Virando-se rapidamente, viu uma figura alta e encapuzada, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que o ser não tinha rosto, apenas um véu negro onde deveria estar seu rosto. Pedro tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A criatura se aproximou e murmurou algo em uma língua desconhecida. Em um instante, tudo escureceu. Quando acordou, estava deitado na beira de um riacho, com marcas estranhas pelo corpo e a espingarda quebrada ao lado. Desde aquele dia, ele nunca mais duvidou das histórias sobre a Quaresma e passou a respeitar cada tradição com fervor. Próximo relato: a mulher que encontrou o próprio velório. Em uma cidadezinha do Nordeste, uma jovem chamada Ana vivia com sua avó, uma senhora devota e cheia de sabedoria popular. Durante a Quaresma, sua avó sempre a alertava para evitar sair tarde da noite e respeitar os dias santos. Mas Ana, como muitos jovens, não levava os avisos a sério. Em uma Sexta-feira Santa, já próximo da meia-noite, ela precisou buscar água no poço que ficava no fim da estrada. Pegou seu balde e seguiu pelo caminho de terra, iluminado apenas pelo brilho fraco da lua. No meio do trajeto, percebeu uma estranha procissão vindo na direção contrária. Homens e mulheres vestidos de branco caminhavam em silêncio, segurando velas que pareciam nunca derreter. Curiosa, Ana observou atentamente os rostos das pessoas e sentiu um frio subindo pela espinha quando reconheceu alguém. Era ela mesma, deitada em um caixão carregado pelos integrantes da procissão. Seu coração disparou, e ela saiu correndo para casa. Ao chegar, sua avó viu pálida e em choque, e ao ouvir o relato, soube o que aquilo significava. Era um aviso da morte. Dias depois, Ana caiu gravemente doente, e nenhuma oração parecia surtir efeito. Dentro de uma semana, ela faleceu, exatamente como havia visto na procissão. Dizem que na Quaresma, o mundo dos vivos e dos mortos se aproxima, e aqueles que desrespeitam certas regras podem acabar vendo coisas que não deveriam. Próximo relato: o menino e o cavalo sem cabeça. Joãozinho era um garoto de apenas 12 anos, que adorava desafiar as regras. Durante a Quaresma, sua mãe sempre lhe dizia para não brincar na rua tarde da noite, pois coisas ruins poderiam acontecer. Mas como qualquer criança teimosa, ele não deu ouvidos. Em uma noite escura, decidiu sair para brincar com os amigos. Enquanto corriam pela estrada de terra, ouviram um som distante de cascos galopando com força. O barulho ficou cada vez mais alto, até que de repente, Joãozinho avistou uma figura horripilante. Um enorme cavalo negro vinha em sua direção, mas com um detalhe aterrorizante: ele não tinha cabeça. Paralisado pelo medo, Joãozinho tentou gritar, mas sua voz não saía. O cavalo passou ao seu lado e desapareceu em meio à escuridão. Quando conseguiu se mexer, correu para casa e contou tudo para sua mãe, que imediatamente rezou por sua proteção. No dia seguinte, ele acordou com febre alta e passou dias delirando. O padre da cidade foi chamado para benzê-lo, e após a oração, disse: ele viu o que não devia. Desde então, Joãozinho nunca mais saiu de casa durante a Quaresma. Agora vamos para o último relato: o grito na igreja abandonada. Em uma pequena cidade do sul do Brasil, havia uma igreja que permanecia fechada durante a Quaresma. Diziam que algo muito ruim havia acontecido ali, e por isso, evitavam entrar.
Mas um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda e entrou no templo abandonado numa noite de Sexta-feira Santa. No início, tudo parecia normal. Apenas poeira, bancos quebrados e um altar deteriorado. Riram das histórias e seguiram explorando. Foi então que ouviram um estrondo, como se algo tivesse caído no chão. Quando olharam para trás, viram uma silhueta escura no altar. As portas se fecharam violentamente e um grito ensurdecedor ecoou por todo o templo. O pavor tomou conta do grupo, e eles tentaram abrir as portas, mas algo parecia trancá-las do lado de fora. O grito ecoava, se tornando cada vez mais alto, até que um dos jovens, Marcos, caiu no chão segurando a cabeça, como se algo estivesse tentando entrar em sua mente. Os outros tentaram ajudá-lo, mas uma força invisível os empurrava para trás. Quando finalmente conseguiram arrombar a porta e sair, Marcos estava com o rosto pálido e os olhos arregalados. Nunca mais disse uma palavra sobre aquela noite, e desde então, a igreja foi evitada ainda mais pelos moradores. Essas histórias nos mostram que a Quaresma é um período de respeito e mistério. Agora, me diga, você já viveu algo estranho nessa época? Compartilhe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.